boa tarde a todos. Enfim, queria dizer que aqui o meu papel é um pouco ingrato. Estou aqui no nome do Instituto Europeu e em substituição do Dr. Vasco Ferreira, que não está em Portugal, está no estrangeiro, a acompanhar um familiar que problemas de saúde e não são os melhores, mas o Dr. Vasco Ferreira pediu para o substituir. O meu papel é ingrato, desde logo, porque estou a substituir o Dr. Vasco Ferreira, incumbe uma responsabilidade maior, mas sobretudo é ingrato porque estou no papel de, apresentador de pessoas que dispensam apresentações e sou eu que preciso ser apresentado e não os intervenientes. E aí que seja um papel ingrato e sui generis de estar a apresentar pessoas que dispensam apresentações. Temos a felicidade aqui nestes encontros do Instituto Europeu de ter duas pessoas marcantes da vida portuguesa, da sociedade portuguesa. O Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, o Sr. Peneda, também dispensa apresentações. O percurso particularmente marcante, com diferentes experiências, permite hoje em dia ter uma visão acutilante e, se me permite, independente sobre a atualidade da sociedade portuguesa, a passagem pela Secretaria de Estado e pelo Ministério do Emprego na década de 90 e a passarem pelo Parlamento Europeu, dá-lhe uma qualificação renovada e superior para o pensamento que nos vai transmitir hoje sobre a Europa e o sugestivo título de Inquietudes sobre a Europa. Por outro lado, o Sr. Professor João Ferreira do Amaral sempre nos habituou a ter uma visão também independente, crítica e acutilante sobre a integração de Portugal na Europa, em particular sobre a União Económica e Monetária, que todos apreciamos na Faculdade de Direito de Lisboa, e, portanto, irá seguir-se à intervenção do Sr. Presidente Silva Peneda. Eu passei também a palavra ao Engenheiro Carlos Pinto, da Almedina, que tem, enfim, algumas sugestões editoriais para fazer, em condições que eu creio são benéficas, no contexto deste encontro do Instituto Europeu, e, portanto, eu passaria a palavra ao Sr. Engenheiro Carlos Pinto e, de seguida, ao Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Dr. Silva Peneda, agradecendo novamente a amabilidade de nos terem dispensado algum do seu tempo, e ao Sr. Professor João Ferreira do Amaral, para estas reflexões sobre a Europa e o que procuramos trazer nestes encontros do Instituto Europeu na primeira terça-feira de cada mês. Muito obrigado. Desculpa. Muito obrigado. Nós selecionamos para esta sessão 3 livros, um deles, Pós-Guerra, de Tony Judt, um livro que já tem alguns anos, mas que é uma obra maior deste historiador, História da Europa desde 1945. Fomos buscar também da nossa editora, atual editora, de Pedro Brás Teixeira, autor português, O Fim do Euro em Portugal, como chegámos à crise atual. É um livro de 2012. E fomos buscar também uma novidade muito recente do sociólogo alemão Ulrich Beck, Europa Alemã, de Maquiavel a Maquiavel. É um livro que saiu em 2012, em finais de 2012, na Alemanha, e acaba de ser lançado por nós agora, ainda em 2013, neste ano. Portanto, um sociólogo alemão a falar sobre a Europa Alemã. São as nossas 3 sugestões para este dia, nestes encontros. Estes livros têm hoje um desconto especial para os frequentadores, especialmente para os frequentadores deste fórum. Muito obrigado. Muito obrigado ao Instituto Europeu e à Livraria Almedina por este convite, seus embaixadores, muito gosto de vê-los aqui na primeira fila. Meus caros amigos, minhas senhoras e meus senhores, o título desta conversa tem a ver sobre inquietudes sobre a Europa, é o título que foi dado. De facto, eu ando inquieto, julgo que muitos de nós andamos inquietos, cada um sob diferentes pontos de vista. Eu resolvi apresentar hoje 6 inquietudes sobre factos. Portanto, são inquietudes facilmente compreensíveis. E depois, porque às vezes sou acusado de ser pessimista e pouco construtivo, vou também falar só meia dúzia de inquietudes que têm a ver mais com a perspectiva de construção. Como é que podemos sair da situação em que nos encontramos. Começo por a origem da crise financeira que vivemos
e que deu origem à crise económica, política e social, mais escrita e analisada por muitos comentadores. O que é certo é que tudo isto começou porque os sistemas financeiros, de uma forma mais ou menos generalizada e a nível internacional, deixaram de exercer o papel para que tinham sido criados, que era o apoio à produção e à economia, e começaram a ter outro tipo de prioridades, como seja fundamentalmente desenvolver esquemas financeiros sem adequada supervisão, muito esticados, com alta alavancagem e, portanto, um caminho perigoso em que consistia, de uma forma muito simples, em vender riscos em pacotes muito bem embrulhados, com laçarotes muito interessantes, a maior parte deles buscando um lucro fácil. Nessa altura, a remuneração dos gestores também era em função dos resultados, e tudo isso fez com que essa situação levasse a uma crise que foi sistémica, global, e em que é tudo bem de, ainda hoje, perante uma crise que é global, não temos nem soluções globais, nem instituições globais. E isto é preocupante, as inquietudes têm a ver com a Europa, mas esta informa, de uma forma global, o continente europeu também. Daqui decorre que os Estados acabaram, isto tem a ver com a intercomunicabilidade que passou a haver entre este tipo de dívidas e em que os Estados foram envolvidos, em que os Estados funcionaram, dito de uma forma muito simples, como uma espécie de companhia de seguros, em socorro de determinado tipo de situações. E os mais vulneráveis foram os mais afetados, e os Estados não têm outras formas senão transferir para os cidadãos a forma de resolver esse tipo de problemas. E aqui, Portugal foi um país onde, para além dos desvarios que foram cometidos internamente, o que é certo é que inquietude aqui, surgem dois tipos de inquietudes. A partir do momento em que o Estado assume essa responsabilidade e faz o apelo aos cidadãos para resolver os problemas da situação financeira, há aqui uma inquietude que tem a ver com a dimensão do esforço que é solicitado e relacionado com esse tem a ver com a justiça na distribuição desse mesmo esforço. Olhando agora para o espaço europeu, nós constatamos, e é um problema de facto, que hoje é consensual que houve uma resposta tardia das instituições europeias àquele volume de situação de crise sistémica que começou com a Grécia. No princípio, houve uma negação de que a crise era sistémica. Até mais do que isso, houve um discurso punitivo que hoje está a ter consequências políticas preocupantes. E o que facilmente se conclui é que o euro, de facto, não está preparado para uma situação deste género. Toda a gente fala muito que o euro nasceu uma decisão política e tinha uma perna forte, chamada a perna monetária, mas as outras pernas não existiam na componente da construção do euro, e isso fez com que a situação é esta. Eu vejo isto como uma crise federal, que é, mas não temos na zona euro nem instituições federais, nem soluções federais para a resolver. E a questão de fundo na zona euro, tenho dito isto várias vezes, é perguntar, e eu sei que aqui ao meu lado alguém que tem uma resposta muito direta sobre isso, é se é possível existir uma moeda única numa zona com diferentes culturas, diferentes tradições, diferentes níveis de competitividade. E se a resposta for positiva, que instrumentos, que medidas políticas é que podem ser aplicadas para que nessa zona haja convergência entre as economias e não divergência, como aconteceu nos últimos tempos. Esta pergunta, a resposta a esta pergunta vai-nos levar mais daqui a pouco, se calhar, a parte mais de solução, mas a questão fundamentalmente tem a ver agora com o tempo, porque no comum dos cidadãos muitas vezes pensa-se que este problema da conciliação orçamental é algo que vai ser resolvido num espaço curto de tempo, quando a realidade é totalmente diferente. Eu fiz umas contas e, de acordo com as regras comunitárias, nós estamos neste momento com mais de 120% de percentagem do PIB da dívida pública, é preciso atingir os 60%. Se nós fizermos um ritmo de 3 pontos percentuais ao ano, são precisos 20 anos. Portanto, em termos de conciliação orçamental, o horizonte vai demorar pelo menos 2 décadas, e com mais umas contas
o Silva Lopes, se calhar, depois pode confirmar ou não confirmar, mas pelas minhas contas diz que neste momento o nosso déficit primário é praticamente nulo, mas para que isto aconteça é preciso que ele seja positivo pelo menos em 4% em relação ao PIB, pelo menos 4%. O que significa que durante os próximos 20 anos não vamos ter vida fácil no que respeita às questões da conciliação orçamental. E, portanto, nós temos este problema interno e depois, a nível da Europa, temos um problema complicado que é que a zona euro não tem uma cabeça. Não tem uma cabeça, ainda bem que tocou na assistência, porque eu também vou ter que fazer a mesma coisa, porque um bocado toca ao meu, e assim está resolvido, em que eu vejo o euro, o desenho da zona euro, a gestão de uma zona euro com uma cabeça que não existe, e depois 4 pilares, uma união bancária, uma união orçamental, uma união política e uma união económica. O que a inquietude grande sobre este facto é que eu não sinto nem pressinto que haja um pensamento orgânico claro sobre a zona euro. E, portanto, está tudo muito de acordo que os mercados financeiros reagem quase instantaneamente às crises, mas cuidado, os mercados sociais são mais lentos, mas podem reagir com mais violência. E, portanto, preocupa-me esta situação hoje de ausência clara de pensamento orgânico sobre a zona euro. Pois uma quinta constatação, que é também outra grande inquietação, é o método comunitário tem perdido força na União Europeia, claramente, nos últimos tempos. Se olharmos para a história da União Europeia mais recente, os grandes avanços foram sempre quando a Comissão tinha liderança e quando pilotava os processos. Foi assim que aconteceu durante vários anos. Quando é o Conselho a querer liderar os processos, as coisas atrasam-se, são muito mais lentas, e dou-lhes o exemplo, que agora que esta semana vamos ter aí considerado mais um episódio sobre a preparação do orçamento comunitário, que retrata bem como é que as coisas se situam na Europa. O orçamento comunitário, fala-se muito da componente da despesa, mas fala-se pouco da receita, como é que se gere a origem das receitas do orçamento comunitário. E a origem da receita nós sabemos que é as cotas dos Estados-membros, cada um dá a sua percentagem em função do PIB. O que é certo é que a forma como é elaborado o orçamento, eu sei do que falo, tive essa experiência, é o dia que é quase humilhante, porque é quase linha a linha orçamental a ver quem é contribuinte líquido e quem não é contribuinte líquido. Ora, isto não tem nada a ver com questão comunitária e há muito que se define e se aponta para que o orçamento deve ser definido no sentido de que as receitas próprias sejam o forte das receitas do orçamento comunitário e não as cotas dos Estados-membros. Eu julgo que se trata de alguma miopia política. O que é certo é que nas últimas perspectivas financeiras, eu tive uma participação muito ativa nisso, nas últimas negociações, houve um acordo interinstitucional assinado entre Parlamento, Conselho e Comissão, onde ficou escrito que nos próximos 2, 3 anos, devia ser em 2009, ia ser feita uma reforma importante no sentido de consagrar os recursos próprios como a receita fundamental da União Europeia. O que é certo é que passaram a estar todos, houve uns estudos da Comissão, mas não avançou absolutamente nada. Eu disse na altura que dificilmente haveria novas perspectivas financeiras se o método não fosse alterado. Vamos ver o que é que nos recebe este fim de semana, mas eu receio bem que não se chegue a entendimento e isso é mau em termos de União Europeia. Mas isto para dizer que a inquietação resulta que este modelo de financiamento da União Europeia está claramente esgotado e eu não vislumbro que haja energia, nem capacidade, nem liderança para o alterar. A última inquietação tem a ver com a política comercial europeia. Tem muito a ver, que agora fala-se muito em industrialização, que numa época que acabaram determinados setores importantes da atividade económica em Portugal, etc, etc. Se nós olharmos para a política comercial europeia, ela tem sido muito orientada com uma lógica no sentido de exportar determinado tipo de maquinaria, a Alemanha é determinante para países terceiros, e a contrapartida é fechar, é abrir as nossas fronteiras a produtos que vêm de outras origens, de outras latitudes, e que normalmente têm a ver com setores que têm a ver com os países da Europa do Sul. Eu julgo que a política comercial europeia, a forma como tem sido gerida, levanta muitas inquietações. Vamos lá ver o que é que vai dar agora o acordo sobre a Organização Mundial do Comércio, a designação do principal responsável para a Organização Mundial do Comércio, o que é que vai acontecer. Estas, de uma forma gerais, podemos debater, mas enfim, muito simples e de uma forma rápida, se foram as 6 inquietações que eu selecionei em termos europeus. Agora,
em termos de construção, saídas para isto, a primeira, para mim, a lógica, que também resulta da experiência da história, a Europa só avançou quando foi capaz de transformar as tensões que resultam da diversidade de culturas, da diversidade de olhares, da diversidade de interesses, num caminho que é percebido como vantajoso para todos. E só aí é que se deram os passos significativos. Daqui eu concluo que toda a reforma que tem acontecido com a zona euro não pode ser uma reforma feita à imagem e semelhança dos interesses da Alemanha, nem pode ser feita contra a Alemanha. Daí a dificuldade de encontrar esta dificuldade, e isto põe aqui um problema complicado, que é a legitimidade política. E a legitimidade política de uma reforma da zona euro reclama, à falta de melhor, uma participação muito ativa dos parlamentos nacionais, o que torna as coisas muito mais complicadas em termos da dimensão são 27 Estados-membros neste momento que compõem a União Europeia, vão ser 28 a curto prazo. Mas mesmo isto não chega. Numa situação de crise, a experiência também mostra que nunca, no final, se é cá final, nunca chegamos ao ponto de retorno. No final de uma crise, elas conduzem sempre a situações de renovação e à obtenção de novos equilíbrios. Portanto, eu vejo o que foi o passado da Alemanha que foi construído, e para mim, eu sou, enfim, na política é preciso ter convicções, acho eu tenho poucas, mas tenho algumas. E uma convicção que eu tenho muito forte é que, e a Alemanha dá-nos boas lições sobre isso, foi através do diálogo e da concertação que, de facto, se gizou uma estratégia que levou a um determinado tipo de caminhos. E, portanto, eu vejo que a zona euro, para além da legitimidade política, precisa de um contrato social para toda a zona euro. Eu julgo que sem um contrato social na zona euro e sem a mobilização dos agentes económicos, sociais, forças sindicais, agentes patronais, dificilmente o exercício poderá ser bem sucedido. Quanto às saídas, e localizando mais agora o nosso retângulo, as minhas inquietações têm a ver com rareia no nosso país visões de longo prazo. Normalmente as opções políticas e a motivação política é orientada pelo curto prazo, se não mesmo para o telejornal do dia. E isto também os eleitores a mesma coisa. E depois, quando é a urgência que domina, as soluções normalmente aparecem em cima do joelho, ou não se analisa toda a dimensão e todo o impacto que estas soluções aparecem. O que nos chama a atenção para um problema grave também na concepção das políticas públicas, que é o grau de coerência entre as políticas públicas. Muitas vezes vemos políticas setoriais muito bem desenhadas e não batem certo com outras políticas setoriais. Posso dar aqui vários exemplos sobre essa matéria. E quando não há coerências entre políticas, normalmente é atrapalhada, é o que acontece vulgarmente. A nossa administração pública é avessa também à coordenação de políticas, e por isso este é mais um argumento que eu acho que tem que vir de fora, e portanto, se houver formas de diálogo estruturado com agentes fora da administração pública, é uma forma também de que a coerência entre as políticas setoriais possa ter lugar. O problema do emprego no nosso país só resolve com o investimento. E, portanto, tínhamos que pensar qual é a forma que se pode atrair investimento de qualidade. E investimento de qualidade, para mim, parece-me claro que só com políticas estáveis. Uma política fiscal que muda todos os anos não é um fator muito agradável para atrair investimento. E, portanto, eu tenho uma dificuldade em compreender porque é que no nosso aspecto político não há um consenso, e não é possível ter um compromisso com uma política fiscal com um horizonte de pelo menos 10 anos. Não estou a falar na taxa, estou a falar fundamentalmente na certeza e na segurança que dá uma política fiscal com um horizonte temporal. E quem fala em política fiscal fala também noutro tipo de reformas, como seja a justiça económica e até a reforma do Estado. E, portanto, isto significa que o compromisso político é algo de fundamental na situação em que estamos, para que possa haver
alguma ideia relacionada com atrair investimento de qualidade. Eu sei que qualquer reforma, para bem ser sucedida, precisa ou depende das expectativas que os destinatários têm quanto aos seus efeitos. Se os destinatários não têm uma expectativa positiva sobre os seus efeitos, dificilmente se poderá atingir bons resultados das reformas. Considero que estamos numa fase em que são precisos ingredientes. Falei, é a visão de médio prazo. Segundo, não renego que é preciso coragem. Coragem é um ingrediente essencial. Mas isso não chega. Isto tem que ser temperado com outro tipo de ingredientes. Um deles é o gradualismo e o outro é o bom senso. E esses ingredientes muitas vezes não abundam, não se compram, nem se decretam, conquistam-se através do método. E é com isto que ia terminar, que a inquietude é também sobre o método. O método tem a ver com... Eu sei que uma só ideia nunca mudará o país. Será de múltiplas e diferentes ideias que o país poderá germinar. E será fundamentalmente a interação entre essas ideias. Ora, eu sinto que a nossa sociedade é normalmente avessa a existir interação. Há uma espécie de falta de confiança crónica nas relações interpessoais. Por isso é que, se isto existe, é mais uma razão para que aquilo que eu tenho assistido de perto nos últimos tempos, e que pode não ser o retrato da sociedade portuguesa no seu tempo, foi a experiência muito positiva que eu tenho colhido nos últimos tempos do exercício de concertação social no Conselho Económico e Social. Tenho a consciência de que a elite que hoje representa as confederações patronais e a parte sindical pode não retratar o comportamento normal da sociedade portuguesa, mas aqueles dirigentes souberam e equacionaram posições em que souberam pôr os problemas do país num determinado patamar e com alguma dificuldade conseguiram resolver os seus problemas internos para atingir algum tipo de compromissos. E, portanto, eu julgo que um dos pontos fundamentais para ultrapassarmos essa situação, com certeza que exigem políticas reformistas, exigem a aplicação gradual, mas eu julgo que essa aplicação gradual só pode ser obtida na base dos compromissos possíveis, e esses compromissos que estou a falar são tanto a nível europeu como a nível nacional. E temo que ignorar esta ideia do desenvolvimento de uma cultura de compromisso, se ela for ostensivamente ignorada, podemos estar a um passo, e essa é a minha inquietação de todos, de haver uma conflitualidade generalizada e o caos social. Propositadamente, não falei da saída da zona euro, o João Ferreira Brão sabe perfeitamente qual é a minha opinião sobre o assunto. Já divergimos hoje, eu acho que me aproximei mais um bocadinho. Ele tem sido muito ativo nas discussões que internamente se faz no Conselho Económico e Social sobre este tipo de questões. Aliás, o Conselho Económico e Social fez um parecer por sua própria iniciativa sobre o futuro da zona euro. Discutimos bastante. A minha diferença, e é isso que neste momento nos separa, mas vamos discutir aqui, é que eu acredito que Portugal, se conseguir atrair investimento de qualidade estrangeiro, pode de facto gerar níveis de competitividade e pode fazer com que o produto cresça de uma forma, enfim, não diria significativa, mas pelo menos que nos atenue este tipo de dificuldades. Se não for capaz de seguir este caminho, enfim, agora teremos que discutir aí a forma, qual é a solução da saída do euro. Ele defende uma saída que eu não sei como é que é possível, que é a saída controlada, mas espero bem que esse cenário não venha a ser posto no nosso país nos tempos mais próximos, mas com certeza, com muito gosto, vamos ouvi-lo agora, o que ele tem a dizer sobre estas questões das inquietudes sobre a zona euro. Da minha parte, muito obrigado pela vossa atenção. Então, muito boa tarde. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Instituto Europeu, de que também faço parte,
e à Livraria Almedina o convite que foi feito para esta sessão. Ainda por cima, com o prazer de ter o Dr. Silva Peneda como outro interveniente, que de facto tem tido uma ação extraordinária na presidência do Conselho Económico e Social. Eu de facto vou defender uma posição que provavelmente não será a vossa, quando digo a vossa para a maioria dos presentes, que é conhecida em parte, mas vou avançar um bocadinho mais para além daquilo que é talvez mais conhecido, que é a minha visão da participação de Portugal na zona euro. Gostaria, em primeiro lugar, de relembrar algumas mudanças fundamentais na Europa desde que nós aderimos, ou seja, desde há 27 anos a esta parte. Realmente a Europa mudou muito e, portanto, não vale a pena estar a elencar todos os aspectos em que mudou, também seria de esperar que mudasse, num período já relativamente longo, mas eu iria apontar 3 aspectos que me parecem os mais importantes e escolheria o último deles como início, digamos assim, da intervenção relativamente à atualidade e ao futuro da Europa. O primeiro fator foi a aceleração da globalização. De facto, a globalização, como entendemos hoje, não só comercial como financeira, começou nos anos 80, acelerou-se muito nos anos 90 e continua a acelerar-se porque é um processo que ainda só estamos a ver o início. De facto, a Europa, a meu ver, adaptou-se muito mal à globalização. Penso que, com uma certa megalomania que, infelizmente, muitas vezes nos ataca a nível europeu, pensou que poderia cavalgar a globalização. A verdade é que receio bem que seja ao contrário que esteja a ceder e que a Europa seja um espaço dos mais afetados a nível mundial pela rapidez e a profundidade da globalização. O segundo ponto que gostaria de salientar, evidentemente, é o alargamento. O número de países, desde o tempo em que aderimos até agora, mais que duplicou, e isso criou não só uma diferença quantitativa, mas uma diferença qualitativa profunda a nível da própria União. Mas o terceiro ponto, que para mim é agora mais importante, não porque seja mais importante em si próprio, mas porque para a exposição tem mais diretamente relação, é o da reunificação alemã. A queda do muro do Berlim dá-se em 1989, a reunificação em 1990, e gradualmente e previsivelmente, até a partir daí, a Alemanha ganhou um peso dentro da União Europeia, apesar do próprio alargamento, ganhou, ou até em virtude desse alargamento, é discutível, mas ganhou um peso muito grande a nível dos vários centros de decisão e na própria orientação do projeto europeu. Ganhou peso logo, imediatamente, com a forma como foi realizada a moeda única. A moeda única foi, aparentemente, do ponto de vista político, um projeto que se destinava a impulsionar a integração não só económica e monetária, mas política europeia. Na altura em que se estabeleceu, que coincide praticamente com a reunificação alemã, era também um projeto de tentar, por assim dizer, amarrar a Alemanha ao projeto europeu e evitar um distanciamento alemão mais virado para leste. Mas a verdade é que, como sabemos, a moeda única só se realizou porque foi realizada segundo as condições que a Alemanha impôs. Ou seja, que a moeda única europeia fosse uma moeda tão forte como era ou tinha sido o marco alemão e que as instituições que regulariam a política monetária, não só nos seus objetivos como no seu modo de procedimento, fossem, digamos, decalcadas daquelas que eram as instituições alemãs. E assim se fez, porque de outra maneira não haveria moeda única. Eu penso que teria sido preferível não haver, mas a verdade é que se fez assim. Isso criou gradualmente um novo fator de afirmação, que já de si era demográfico, económico, mas que passou agora a ser também monetário, um novo fator de afirmação
do poder alemão dentro da União. Essa afirmação foi sendo gradual, mas tornou-se muito mais visível, evidentemente, a partir da crise relacionada com a dívida soberana e com a crise económica e financeira em geral, que desde 2007 afeta o mundo e a Europa. Este enquadramento levou a que dois aspectos, a meu ver, basilares do projeto europeu claudicassem. Um deles, mais profundo, é o princípio da igualdade de Estados. Todos sabemos que essa igualdade de Estados nunca poderia ser tomada 100% à letra. Evidentemente que um país como Portugal, como Malta, não pode ter o número de votos de um país como a Alemanha ou como a França, mas a verdade é que durante largo período da integração esse princípio foi respeitado e havia de facto uma, se não direi total, mas pelo menos uma satisfatória igualdade entre os Estados. Esse princípio foi rompido, por um lado, do ponto de vista dos tratados, e em particular do Tratado de Lisboa. Penso que lhe é dada uma grande machadada a partir do momento em que a enorme maioria das decisões deixam de ser tomadas por unanimidade para ser tomadas por maioria qualificada. Isso significou que o pequeno poder que os pequenos países teriam, não digo de vetar, mas pelo menos de obrigar a negociação para evitar vetos em muitas decisões, desapareceu, e a partir daí deixaram de ter essa possibilidade. Repito, não é de usar o veto, mas pelo menos de obrigar a que as negociações com esses pequenos países se fizessem, e também claudicou este princípio devido realmente à afirmação no dia-a-dia do poder alemão em termos, como digo, económico, demográfico e monetário. Portanto, o princípio da igualdade de Estados está, do meu ponto de vista, neste momento, largamente em crise, e penso que é algo que é para ficar. A história demonstra que nenhuma potência que alcança um determinado poder se autolimita por outras razões que não sejam aquelas em que seja obrigada mesmo a fazê-lo. E como não se vê no futuro que as instituições europeias possam, de alguma forma, e nem seria desejável, entrar em conflito com a Alemanha, penso que esta afirmação de poder alemão vai continuar e vai continuar e até provavelmente aprofundar-se em alguns aspectos. Um segundo domínio onde há uma mudança indesejável também no funcionamento das instituições é do papel da Comissão Europeia. Aliás, o Dr. Silva Peneda também já chamou alguma atenção para isso. De facto, a Comissão Europeia mudou para muito pior na sua atuação, perdeu a sua independência, do meu ponto de vista, em particular nos domínios económico e financeiro, e é hoje, o que aliás é contra o tratado, contra os tratados, e é hoje uma quase correia de transmissão do Conselho nessa medida, e até, por assim dizer, uma correia de transmissão mesmo das posições alemãs. Isto é, a meu ver, muito grave, principalmente para um pequeno país, um débil país como Portugal. Porque no passado, a Comissão Europeia, com evidentemente altos e baixos, com coisas muito criticáveis ou não, a verdade é que a Comissão Europeia foi sempre um aliado dos países mais débeis na União. E isso percebia-se porquê? Porque um processo de integração tem tendência a aprofundar as diferenças entre países e os países mais débeis do ponto de vista económico tendem a ficar mais para trás, os mais fortes tendem a reforçar a sua liderança e, portanto, a compensação desses efeitos naturais da integração económica e, por maioria de razão monetária, era feita através de políticas em que a Comissão Europeia liderava e propunha. Isso, de facto, aparentemente desapareceu e aparece a Comissão Europeia quase como um guardião dos interesses dos países mais competitivos face aos mais débeis, impondo-lhes restrições que, do meu ponto de vista, não só são contraproducentes em termos económicos, como, além disso, são, em alguns casos, ou pelo menos estão do limite da violação dos tratados, principalmente quando entram em domínios que deveriam ser da competência dos Estados-membros. Por isso, a minha visão da Europa é que há uma mudança
uma mudança que não volta atrás. Nisto provavelmente divergirei de muitas pessoas que pensam que estes aspectos mais negativos, que são de certa forma consensuais no seu diagnóstico, poderão ser revertidos. Do meu ponto de vista, não são. Não são porque há razões objetivas para que não sejam. Isto é, não é o facto de ser a senhora Merkel ou o senhor qualquer coisa que está a levar a esta situação. É porque há condições, de facto, objetivas que têm a ver com a dimensão que a Alemanha tomou em termos económicos e demográficos e têm a ver também com a sua competitividade face ao resto da grande maioria dos Estados europeus. E, portanto, como penso que é uma mudança que não vai ser revertida, julgo que a visão que tenhamos, ou que possamos ter da Europa do futuro, não poderá ser um voltar atrás. Acho que isso hoje não é provável e, portanto, estarmos a pensar que vamos voltar aos alegres tempos da União Europeia dos anos, ou até de antes da Comunidade Económica Europeia, dos anos 80, ou da União Europeia no início dos anos 90, penso que é um erro, porque já não voltaremos atrás. A questão está em saber se o processo de integração europeia, que é de facto, a meu ver, um processo, pode-se dizer, genial na sua concepção, se esse processo não está em risco. E a meu ver está. A meu ver está porque os fatores de desagregação são muito grandes e as soluções que são muitas vezes apontadas podem agravar o problema em vez de o resolver. Do ponto de vista de concepção, eu tendo a dizer, já o tenho dito e escrito, talvez simplificando demais, mas aqui talvez uma simplificação mesmo que um pouco excessiva valha a pena. Penso que há basicamente duas formas de entender o processo de integração europeia. Uma forma que é, no fundo, aquela mais ligada às concepções federalistas, que considera que a Europa devia ir criando uma espécie, se não de Estado, mas uma espécie de instituição que substituísse os Estados-membros em domínios progressivamente mais alargados. Até se chegar a uma situação próxima, a longo prazo, de uns Estados Unidos da Europa, de um Estado federal como conhecemos em outros continentes. Esta é a concepção que eu não prefiro. E não prefiro porque considero que isso significava uma eliminação da visibilidade internacional de pequenos países. Portanto, o facto de ser um membro reconhecido da comunidade internacional é algo muito importante para uma região periférica como a portuguesa, ainda por cima, com grandes problemas de competitividade, e que pode ser cilindrada, digamos assim, pelos efeitos normais de uma integração económica, monetária e política. E, portanto, essa é uma razão principal pela qual eu não me revejo nas ideias federalistas. E, além disso, penso que também não é execuível no espaço europeu. Não é execuível porque a verdade é que nenhum cidadão de nenhum Estado-membro está disponível para aceitar que o seu próprio país seja eventualmente prejudicado em função dos interesses do todo, e isso é algo que é essencial quando se cria uma unidade política como um Estado Federal, e em segundo lugar, porque o federalismo hoje vem muito inclinado para a questão financeira e aparece, principalmente aos países mais ricos e mais competitivos, que esta ideia do federalismo agora aparece como uma forma de tentar que os mais ricos paguem as dívidas dos mais endividados. E sendo assim, embora isto corresponda ou não à realidade, não é isso que interessa, mas se houver essa percepção, é evidente que as ideias federalistas não terão grandes chances de se imporem, e se se impuserem, será sempre de uma forma muito precária. A minha própria concepção é diferente, é aquilo que se poderia chamar, isto é muito pouco rigoroso, mas só por memória se poderia chamar confederação, em que entendo o processo de integração europeia não para criar uma instituição que substitua os Estados-membros, mas para criar uma instituição ou instituições que ajudem os Estados-membros a realizar as suas funções num contexto cada vez mais globalizado. A distinção entre as duas posições vê-se muito bem em vários domínios, um deles é justamente o monetário. O avanço para a moeda única, a meu ver, foi uma concepção federal prematura e sem sustentabilidade, como seria, por exemplo, a criação de um exército europeu,
a criação de mecanismos de cooperação monetária no âmbito de um sistema monetário europeu mais estável e com outro tipo de instituições, seria o exemplo de uma cooperação a nível confederal, ou seja, sem criar, sem substituir os Estados-membros em domínios que eu considero essencial, que é o da emissão monetária e da política cambial. Bem, sendo assim, eu penso que o futuro da União dificilmente será um futuro federal, pelo menos, a não ser a muito longo prazo, eventualmente, mas a muito longo prazo nós não sabemos nada, estaremos mortos, como dizia o Keynes, e, portanto, não vale muito a pena fazer grandes elucubrações sobre isso. Agora, não estou a ver condições para que se avance nessa via. E mais, esse avanço, ou a pretendido avanço, pode significar maiores dificuldades para a União. Isto é, se embarcarmos agora em discussões sobre o federalismo e a forma de instituir e novos tratados, etc., penso que os problemas europeus se agravarão, nomeadamente os económicos e financeiros, se agravarão profundamente. Por isso, do meu ponto de vista, os dois cenários possíveis, ou não é possíveis, prováveis, possíveis são muitos mais, serão, para além de um cenário de catástrofe, de completa desagregação, seriam um cenário de estabilização da situação atual e que, enfim, apesar de mais provável, penso que é bastante difícil, porque o problema, em particular da zona euro, a sua instabilidade não é um problema meramente financeiro, é um problema económico na base, é um problema de profundas diferenças de competitividade entre as economias da zona euro e, portanto, a instabilidade continuará lá, mesmo que, por magia, as questões financeiras possam ser resolvidas temporariamente, que não vão ser. Mas mesmo que fossem, o problema básico continua lá, que é um problema de grandes diferenças de competitividade económica que não desaparecerão de um momento para o outro. Bom, apesar de tudo, mesmo nesta instabilidade, continuará sempre a existir e que terá depois tradução, frequentemente, em termos de desequilíbrios financeiros. Apesar de tudo, é possível funcionar. É possível que a Europa funcione, atamancando aqui, atamancando acolá, dando um apoio X, um apoio Y, obrigando a certas restrições orçamentais. É possível funcionar, mas será um pouco a apagada e vil tristeza. Isto é, será um espaço que continuará a perder peso a nível mundial. O mundo não está parado. O mundo está a crescer, e mesmo com alguma desaceleração, a crescer bem. E a Europa está cada vez a perder mais peso nesse mundo que está em crescimento. E, portanto, esta manutenção das instituições, mais ou menos como estão, com mais controle orçamental, com mais precisão em termos dos critérios de avaliação de competitividade, etc., é possível, mas lá está, é um pouco pensar que se pode voltar atrás e que vamos de novo reentrar no caminho que, do meu ponto de vista, desapareceu para sempre. A segunda possibilidade, a meu ver, mais provável, mais provável e, a meu ver, mais desejável, é encarar de frente a questão das diversas velocidades na Europa. E, de facto, assumir uma coisa que é muito simples de se ver e que está aí à vista de todos, é que há países que não suportam estar na moeda única. Não têm possibilidade disso. Não têm possibilidade por razões que são conhecidas, não é por qualquer razão misteriosa que de repente existisse. É por razões que são conhecidas porque não têm competitividade para isso. Há países muito competitivos na Europa, há países muito pouco competitivos na Europa. Seria um milagre, e normalmente nestas coisas não há milagres, seria um milagre pensar que a mesma moeda, as mesmas opções monetárias se ajustassem igualmente aos mais competitivos e aos menos competitivos. Não se ajustam, é impossível. E, portanto, há aqui um conflito permanente entre os mais competitivos e os menos competitivos. Claro que, como os mais competitivos são também aqueles que têm mais poder, é evidente, e ninguém os pode censurar por isso. Por isso, é evidente que as opções que vão sendo tomadas são aquelas que estão mais ao serviço das economias mais competitivas, o que é perfeitamente natural. E, portanto, o que está em causa aqui é tentar criar uma política ou várias políticas únicas para realidades que não suportam essa universidade de políticas. Por isso, do meu ponto de vista,
faz todo sentido que a Europa, até para salvar o essencial do projeto europeu, a Europa volta atrás na concepção simplista de que a moeda única iria criar instituições, uma união política por aí fora, que tudo isso já desapareceu do horizonte. Entender-se com pragmatismo que não é possível ter no mesmo espaço monetário economias tão diferenciadas e criar-se duas velocidades. Uma velocidade, um núcleo duro para aqueles países mais competitivos que têm uma moeda forte. Eu penso que é bom que haja uma moeda europeia, o que não é bom é que ela seja única. É bom que haja uma moeda europeia e que ela até seja uma moeda forte que sirva de âncora a outros, e depois um círculo mais alargado de países que não têm possibilidade de adotar essa moeda e que adotariam uma moeda referenciada em relação à moeda europeia, usando um mecanismo de regulação das relações entre moedas nacionais e moeda europeia, igual àquele que, aliás, existe hoje, que é o chamado mecanismo de taxas de câmbio 2, que regula as relações entre os países do euro e os países que não têm, que têm moeda própria. Bom, este parece-me um cenário, pelo menos do meu ponto de vista, mais, não só mais suscetível de ter êxito, pelo menos no enquadramento que é presumível nas próximas décadas, mas também aquele onde julgo que Portugal teria condições para ganhar de novo possibilidades de crescer, coisa que é essencial, porque não tenhamos ilusões. A continuar nesta estagnação com o nível de dívida que temos, é o próprio país que está em causa. Reparem, a dar um exemplo, se hoje admitimos que saem cerca de 80 mil jovens por ano, ou se saíram cerca de 80 mil jovens, se isto dura 5 anos, são 400 mil. 400 mil, vejam o que é que isso significa em termos de pirâmides de idades portuguesas. E, portanto, isto já não é, o crescimento já não é uma coisa apenas desejável para Portugal. O crescimento e, portanto, a criação de empregos que permita manter jovens em Portugal já hoje é essencial para o país poder sobreviver. E com isso, iria ao último ponto, e muito breve para acabar, e quais as opções portuguesas. Aqui sei que vou também ser contra o que a maioria, provavelmente, da assistência pensa. Eu julgo que as opções europeias de Portugal deviam mudar. E não é só uma questão de saída da moeda única, e essa parece-me inevitável. Vai ter que ser, tudo está em saber quando e como é que os processos dentro da Europa vão criar condições para que isso se faça de uma forma, como tenho dito, controlada e negociada. Mas isso vai ser uma evidência mais cedo ou mais tarde, se é que não é já. Para além disso, eu penso que Portugal devia deixar aquela que foi a doutrina durante muito tempo, que era de estar forçadamente, se necessário, nos centros de decisão mais avançados do processo de integração europeia. Essa foi a doutrina oficial portuguesa, foi isso que nos levou a aderir à moeda única, é isso que nos leva a um certo seguidismo em muita coisa a nível da Europa. Sempre achei que isso não era uma boa política. A justificação, aparentemente, até parece colher. A justificação é um pouco esta. Bem, Portugal é um país pequeno, não tem grande margem de manobra, é um pouco competitivo, etc. Será sempre influenciado pelas políticas europeias, pelo menos daquelas, de todas, mas em particular daquelas que resultam do processo mais avançado, do grupo de países que estiver mais avançado. Portanto, já que é influenciado, o melhor é estar nesse grupo, para tentar influenciar, apesar de tudo, de dentro essas políticas. Isso, a meu ver, é um erro, porque parte de um pressuposto errado. É que um país fora do núcleo mais avançado não tem poder nenhum. Tem. Isso não foi demonstrado pelos países, em particular, por exemplo, na moeda única, por países que estiveram fora, que têm algum poder, apesar de tudo, de relação das suas economias, que vai para além daqueles que são deixados, que são poucos, que são deixados com a moeda única. Portanto, penso que é a altura de Portugal ver que não tem condições para estar a assinar sempre com estamos aqui, estamos no núcleo mais avançado da integração europeia, etc. Isso é um erro, foi um erro, será hoje um erro muitíssimo maior, porque a nossa debilidade, entretanto, aumentou muito. E eu costumo dizer assim, bom, se nós em 92, quando começou o caminho para a moeda única, não tínhamos visivelmente condições para pertencer à moeda única, como se via e como se demonstrou na prática, como é que hoje, em que a nossa debilidade é muitíssimo superior a essa altura, vamos ter condições para estar nesse núcleo mais avançado da integração europeia? É, a meu ver, algo impensável.
E, portanto, isso deve ser reconhecido pelas nossas opções estratégicas, que isso não é mais possível. Basta, por exemplo, já agora um exemplo mais impressivo, basta que nós tenhamos um outro episódio, como tivemos no primeiro semestre de 2008, em, como se recordam, o euro se valorizou em relação ao dólar para 1,5, 1,6 do dólar. Basta que tenhamos um episódio desses durante 2 ou 3 anos, e é bem possível, porque no caso do euro se estabilizar, o dólar vai ter tendência a descer. Se tivermos um episódio como esse, o que resta da nossa estrutura produtiva será varrida, não tenho nenhuma dúvida sobre essa matéria. Portanto, corremos um risco tremendo em estar num patamar que não é o nosso. E, portanto, se isso à primeira se podia admitir que caíamos, à segunda, como costuma dizer o ditado, só cai quem quer. Sendo assim, penso que devíamos adotar uma atitude de um prudente distanciamento em relação à Europa. Quando digo distanciamento, não quer dizer saída, longe disso, mas uma atitude de, justamente, não ter que estar nos centros de decisão mais avançados, porque eles não são feitos para nós, não são feitos à nossa medida, e encarar seriamente o desenvolvimento de muitas outras alternativas a nível mundial. E aí temos toda a América, desde a América do Norte à América do Sul, como um continente onde ainda podemos fazer muito mais parcerias e ter muito mais colaboração que tivemos até agora, porque fomos demasiado inebriados pela integração europeia e esquecemos as alternativas. A América, a África e até o Oriente, felizmente, somos um país que nesse aspecto não tem, historicamente, dificuldades e tem agora amplas possibilidades de encontrar alternativas. E, portanto, e com isto acabo, é a altura, do meu ponto de vista, de mudarmos as nossas opções estratégicas.